E aí, pô, vamos conversar um pouquinho sobre Trace hoje? Lembrando que a gente começou uma série no canal sobre Observability, tá? E Observability ela é um conjunto de três pilares, tá? Um deles é log, a gente falou na semana passada, vou deixar o card linkado aqui na descrição, tá bom? A gente vai falar sobre traces hoje, o que que é, como é que a gente utiliza, o que que a gente ganha utilizando traces, ok? Quais fornecedores que a gente pode utilizar dentro da nossa aplicação, como é que a gente mostra esses traces e extrai informação útil no dia a dia do nosso trabalho, tá bom? Bom, vem comigo, meu nome é Vitor Hugo, bem-vindos ao Digital Bricklayer. Vamos lá, pô, vamos aqui, ó, vocês estão aqui fazendo uma série de chamadas pro servidor de vocês lá o servidorzinho de vocês, tá? Tá aqui a aplicação de vocês recebendo uma série de chamadas, certo? Imagina o seguinte, imagine que a sua aplicação ela faz uma sequência de passos para realizar determinada operação. Às vezes ela vai no banco de dados, às vezes ela faz um outro tipo de processamento, certo? E quando essa aplicação dá problema, seria interessante a gente ter esse caminho que ela fez mapeado do que ela fez. Não só quando ela dá problema, o caminho é interessante estar mapeado para a gente conseguir entender se esse fluxo que ela está fazendo realmente está correto, tá? É bom ter esses mapeamentos. Então isso aqui é tracing, pessoal. É ter o caminho para onde aquela requisição passou. A requisição, ela entrou no meu controller, depois ela desceu para o meu service, do meu service eu acessei um banco de dados, eu consultei uma fila, eu chamei, fiz integração com o microserviço. Então tracing é para ter esse caminho pronto, tá? Para conseguir demonstrar por onde que essa aplicação está passando, tá? Por onde que essa chamada está passando, beleza? E com isso ter em cada pontinha dessa aqui, quanto tempo que isso está levando, inclusive o tempo total dessa operação está levando, e se isso concluiu com sucesso ou se isso deu erro também. Então isso é muito importante para a gente monitorar aplicações em produção. Bom, vamos lá. Do que um tracing é composto? O tracing é uma estrutura, beleza? E novamente, ele é composto por um pai ou um parent, tá? Um root, beleza? Isso aqui vai ser o root. Isso aqui é composto de um ID, que vai ser o ID da operação. Então, a operação como um todo, cada request, cada chamada que você fizer para sua API, ou um fluxo de trabalho, vai ter um ID. Então, vamos chamar esse ID de XPTO, beleza? Dentro do trace raiz, do trace pi, você vai ter por onde que essa aplicação, por onde que essa requisição, desculpa, ela está passando dentro do back-end, por exemplo. Então, ela entrou aqui no meu controller, ela passou no meu service, eu fui no banco de dados, por exemplo. Cada unidadezinha dessa que está fazendo um serviço diferente dentro da sua API, isso aqui são chamados de spans. Então, nada mais é do que um trace é composto por um root span ou um pi que vai gravar. Tem um ID pi, tem quanto tempo dura a requisição como um todo. E também vai ser composto por uma série de spans que também vão ter um identificador e esses spams também vão demorar quanto tempo que demorou para executar dentro dele, tá bom? E cada spam ele é ligado. Então, por exemplo, esse spam ele vai ter um identificador pro spam anterior, tá? Para a gente conseguir ter essa visão de sequência. Então, eles precisam ter o ID do spam anterior para trabalhar, ok? Bom, pessoal, já expliquei o que é spam, já trabalhamos aqui, já vimos a estrutura. Quais são os fornecedores que a gente tem, tá, pessoal? Eu vou falar aqui da ponta final, que são o pessoal que vai coletar e processar esses traces, tá bom? A gente tem o Grafana, Datadog, Zipkin. O OpenTelemetry é um padrão, é uma API que surgiu para padronizar os tipos de trace. Vou falar do que eu conheço aqui. O Zipkin era o padrão utilizado dentro do Spring, a princípio, no Spring Cloud Sleuth, que é a biblioteca que trabalha com tracings. E o pessoal implementou uma versão experimental, tá em testes ainda, do OpenTelemetry. Qual que é a importância disso? O Spring Cloud Sleuth, ele já dava um suporte muito grande, que você colocava ele na aplicação, ele já conseguia gerar os traces para você de requisições HTTP, integrações com o banco de dados, colocando algumas bibliotecas extras, integração com filas, fazendo algum tipo de configuração extra ali. E o pessoal também adotou o OpenTelemetry porque existia um problema de não padronização. Então, por exemplo, o Zip implementa trace de um jeito, o OpenTelemetry implementa de outro. Vamos supor que o fornecedor XPTO2 implementava trace de outra forma, certo? Para a gente não ficar preso em um fornecedor específico, da forma de implementar trace daquele fornecedor específico, o OpenTelemetry surgiu. Então aqui está um conjunto de padronizações de API, de interface, para gerar e gerenciar traces, tá? Trace, spam, a gente toma proveito disso, por quê? Porque o OpenTelemetry, ele é vendor agnostic. O que isso significa? Significa que ele não está preso a um fornecedor. Ele vai realizar o trabalho de gerar esses traces aqui para a gente, tá, onde as operações estão passando, só que ele consegue exportar para qualquer fornecedor que siga implementação. Desculpa, ele consegue exportar o trace que ele gerou para qualquer formato que ele conhece, tá? Então ele não está preso ao fornecedor. O OpenTelemetry ele consegue exportar, por exemplo, ele consegue exportar para o Grafana, ele consegue exportar para o Datadog, ele consegue exportar para o Zipkin, se eu não me engano. Então ele não está preso a um fornecedor que vai coletar esses traces na ponta final. Ele faz todo o trabalho, coleta, gera, gerencia esses traces, esses spans. Então a gente tem aquela cadeia de requisições. Só que no final, você pode escolher para onde que você quer exportar. Então, qual que vai ser o formato final desse trace. Então, você não está preso ao fornecedor, que é muito bom, tá bom? Como eu disse antes, pessoal, o Spring lançou essa versão experimental aqui do Spring Cloud Sleuth Hotel, tá bom?
Eu já configurei um projetinho aqui pra gente ganhar um pouquinho de tempo, então vamos dar uma olhadinha no que eu fiz aqui. Só seguir o passo a passo dele aqui, tá? Eu vou deixar esse link na descrição. Ó, ele pede para colocar as bibliotecas dele, então o Spring Cloud, numa versão específica, o Spring Cloud do OpenTelemetry, ok? E também ele pede para colocar no Dependencies as bibliotecas novas e excluindo a implementação do Brave. Como eu disse antes, a implementação do Spring Cloud Sleuth, por padrão, ela utilizava os traces do Zipkin. O Spring deu mais um passo para ficar vendor agnostic. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui o código do projeto agora e as alterações que eu fiz. Aqui eu só importei a biblioteca, pessoal. Coloquei uma versão específica, que foi a versão que eu tinha testado, estava tudo funcionando ok no trabalho, então estou seguindo a mesma versão. Novamente, eu tô com a versão 1.1.3 porque eu vi que eles tinham corrigido uns bugzinhos lá que estava acontecendo, então eu subi a versão aqui no projeto. E também coloquei as bibliotecas que ele pediu para colocar, fazendo a exclusão do Brave, porque a gente não está usando mais a implementação do Brave, a gente está usando a implementação do OpenTelemetry agora, porque a gente não quer ficar preso ao fornecedor, tá bom? Algumas coisas que eu fiz a mais aqui. Essas bibliotecas, elas estão aqui dentro do Spring Cloud Start Sleuth, se eu não me engano, tá? Só que elas são opcionais, então você tem que declarar que você quer utilizá-las. Eu só coloquei aqui o autoconfigure, beleza? E também coloquei a biblioteca para exportar via OpenTelemetry Collector, tá bom? Um outro ponto aqui que a gente precisa dar uma olhadinha é que, ó, eu tenho um Docker Compose que ele tá com o Jaeger Tracing. Jaeger é um sistema de tracing feito pela Netflix, tá bom? Ele tem um dashboard, ele tem um coletor, então ele vai coletar e mostrar esses traces que estão sendo gerados para vocês fazerem a análise, tá bom? Então, esse Docker Compose aqui precisa subir. Eu só expus algumas portas aqui, por padrão eu coloquei a aplicação para exportar tracing nessa porta aqui, 4317, tá bom? Então esse serviço precisa subir. E o que mais que nós temos aqui? Acho que é só isso, pessoal. Então, o que a gente espera? Eu vou subir a API que eu criei aqui, tem uma APIzinha aqui criada a saudação, e eu espero que esses traces apareçam lá no Jaeger. E vou mostrar para vocês o que está acontecendo por trás dos panos, tá bom? Vamos só subir esse Docker Compose aqui rapidinho. Bom, pessoal, a aplicaçãozinha subiu aqui, tá? É só um endpoint bem simplesinho, ver uma saudação. Como eu disse antes, a gente quer ver o rastro que está sendo passado, que está sendo gerado, quando a gente chama a nossa API. Então, por onde que ela está passando dentro do nosso back-end? Porque se der algum tipo de problema, a gente tem mais algum local para olhar que não seja só os logs, tá bom? Lembrando, de novo, a gente está buscando aquela tríplice de observability. Logs, tracing e métricas, tá bom? Então, a gente já viu 2 de 3. No próximo vídeo eu vou trazer sobre métricas, ok? Hoje estamos vendo sobre tracing. Bom, vamos lá, pessoal. Chamei aqui a API, ó. Vou fazer algumas chamadas subsequentes aqui. Eu quero mostrar para vocês aqui. O Spring Cloud Sleuth, ele faz uma alteraçãozinha no log, tá? No padrão de logs. Ele vai colocar aqui, ó, o nome da aplicação que tem que estar declarado aqui, ó, no Spring Application Name, tá? Então ele vai colocar, se esse nome tiver declarado, ele vai colocar aqui, caso não, ele vai colocar vazio. Então é uma configuraçãozinha que vocês têm que ajustar, tá bom? Depois ele coloca mais duas coisas aqui. Lembra que eu falei que a gente tem o Trace ID, que é o Trace Pi, o root ali, certo? Então é esse aqui que está sendo passado, ok? E o segundo é o Span ID, que é a unidade que está realizando aquele serviço no momento, tá? Então vamos dar uma futricada aqui, ó. Ele só coloquei esses logs aqui de exemplo, tá? Eu fiz algumas chamadas, ele logou aqui, saudação chamada. Então, os traces, eles vão aparecer nos logs também, tá? Porque a gente consegue fazer correlação entre um log e um trace. O Grafana tempo e o Grafana para logs, lá que eu esqueci o nome, tem uma integração muito bacana, porque você clica no trace e você consegue ver, puxar os logs. Então, ele faz essa linkagem através desse trace ID aqui, tá, pessoal? Mas, voltando aqui, então, a gente quer ver o rastro que foi gerado, tá? Então, lembra que a gente configurou um monte de coisa aqui no POM? Uma dessas coisas que a gente configurou foi a ponte de exportação, que a gente está falando, olha, eu vou exportar os traces que estão sendo gerados na aplicação para algum lugar, tá bom? Aqui no caso, a gente configurou aqui para exportar, ó, para o OpenTelemetry Collector, tá? Nessa URL específica. Essa URL específica é aquele Docker Compose que eu subi um pouco tempo atrás, tá? Essa imagem aqui, ela possui tanto o coletor quanto o back-end para coletar e processar os traces dentro do Jaeger, tá? Quanto o front-end do Jaeger para mostrar essas informações para a gente. Então vamos lá dar uma futricada? Host, ó, a porta default do Jaeger do front-end é 16686, tá? Essa aqui é a carinha, tá? Jaeger, se eu não me engano, é caçador. Não lembro em qual idioma, tá? Acho que é alemão, se eu não me engano. E é caçador justamente porque trace nada mais é do que a gente olhar o rastro que aquela requisição teve dentro do nosso sistema, ok? Aí aqui a gente tem o service, tá? A gente só tem um service, que é o meu, lembrando, pegou o nome que a gente declarou aqui no application, beleza? Então vamos lá. Quais são as operações? A gente tem duas operações aqui. Vamos ver o só get por enquanto. Ó, eu fiz um monte de get aquela hora e a gente tem aqui, ó, saudação ms e saudação ms de novo com outra iteração. Vamos ver por que gerou dois? Ó, porque aqui, ó, lembra que eu falei para vocês que vai ter um rastro de onde essa aplicação passou? O primeiro rastro que a gente tem é essa chamada entrando no nosso controller, tá? Então é esse aqui, ó, esse primeiro trace em saudação get é o primeiro rastro. O segundo rastro é
o service que foi invocado. Aqui eu tô chamando um service. E olha que curioso, o que tem dentro desse service? Aqui eu criei um novo spam. Lembra que eu falei que spam é uma unidade específica de negócio que foi chamada naquela requisição? Pode ser um controller, pode ser um service, pode ser um banco de dados. Então aqui, o que eu fiz foi criar um spam na mão, tá? Simplesmente isso, para demonstrar que aquela aplicação passou por ali. A gente pode fazer isso, tá? E a gente voltando aqui no front-end, a gente vê que realmente a gente teve o rastro de onde passou. Então é dali que vem a logo do Jaeger, que é tipo um caçador seguindo um rastro. A gente sabe que entrou no nosso get, depois passou pelo nosso service que a gente colocou um nome personalizado, que é logar iteração, tá bom? Então é assim que a gente consegue fazer a rastreabilidade. Só a gente conseguiu efetuar com sucesso essa rastreabilidade dessa requisição, tá? E lembrando aqui, ó, a gente fez várias chamadas. Então a gente tem todas as chamadas foram registradas aqui. E esse parâmetro é configurável? Aqui no meu caso eu coloquei 1.0, tá? Esse trace ID ratio base aqui significa tudo. E se você quiser, por exemplo, colocar 30%, você coloca 0.3, tá bom? No meu caso eu queria logar tudo porque eu estou testando. Em cenários de produção a gente não loga tudo porque tem custos envolvidos, tá? Então o back-end do Jaeger tem que trabalhar para processar o tracing. O front-end tem que pesquisar essa informação no banco, tá? Então, como o tráfego em produção é muito grande, a gente não costuma logar tudo, porque senão a gente vai onerar muito a infra tendo tracing, tá? Então lembra, eu venho falando para vocês quase todo o vídeo. As coisas em computação são trade-offs. A gente ganhou rastreabilidade, só que a gente ganhou um pedaço de infra a mais para cuidar, que é o back-end do Jaeger, front-end do Jaeger, e também a gente tem que alterar nossas aplicações para que as nossas aplicações exportem os logs para os coletores pegarem exportem os traces para que os nossos coletores consigam capturar esses traces e processar e mostrar no front-end, tá bom? Outra coisa importante, pessoal. Tá vendo aqui que a gente tem o tempo total da operação? Ó, 75, 1.89 milissegundos, certo? Isso aqui é da hora, porque você consegue ver o tempo total da aplicação. Ah, mas onde que demorou? Quais unidades de serviço demoraram mais? Por exemplo, aqui a gente só tem uma unidade de serviço, mas aqui demorou 232, eu não lembro o que é esse US aqui, tá? Acho que é microsegundo, não lembro o que é exatamente, tá? Então é interessante a gente analisar isso. A gente poderia, por exemplo, ter outra camada aqui, falando, por exemplo, o banco de dados demorou, sei lá, 8 segundos. Então a gente sabe que tem alguma coisa errada. Errada não. A gente sabe que o banco de dados dessa requisição está demorando mais. Então a gente poderia dar uma olhadinha, por exemplo, tá bom? Então, tracing é um bom aliado para a gente detectar problema no sistema, tá? Existem até alertas que você consegue criar em cima disso. Por exemplo, peguei a média de tracing da semana passada, a requisição, por exemplo, esse get aqui estava demorando, sei lá, vamos colocar aqui, 1 segundo de média. Hoje está demorando 8 segundos. Então aconteceu alguma coisa do deploy entre semana passada e o novo deploy que caiu em produção, se tiver tido um novo deploy, ou aconteceu alguma coisa que está onerando nossa aplicação, a gente gera alertas em cima disso, beleza? Então a gente pode utilizar tracing para isso também. Então, pessoal, no vídeo de hoje era isso. Eu queria dar uma leve introdução a tracing, tá? Explicar por que a gente tem duas implementações do Spring Cloud Slayer, que é o carinha que trabalha com traces hoje pro Spring, tá? E o bacana disso aqui é que, tipo, tem muita coisa instrumentada pronta. Então, por exemplo, vocês viram que eu praticamente não fiz nenhuma configuração, tipo assim, intercepta as requisições HTTP, por exemplo, intercepta banco de dados. E essas implementações elas já estão prontas e elas sobem quando o Spring sobe, tá? Então, porque elas estão nessa biblioteca do Spring Cloud Slayer. Então tem muita coisa pronta já que a gente consegue utilizar. E algumas coisas que são implementações manuais, que eu vou trazer um vídeo depois porque é um assunto um pouquinho mais delicado, tá bom? Acho que no vídeo de hoje era isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Se vocês gostaram, deixa o like, deixa o curtir, se inscreve no canal. Meu nome é Vitor Hugo, bem-vindos ao Digital Bricklayer.